Livro-texto, capítulo 6, As lições de amor, parte 5, As lições do Espírito Santo. Como qualquer bom professor, o Espírito Santo conhece mais do que tu agora, mas só ensina para fazer com que sejas igual a ele. Já sabias, ou melhor, já havias ensinado errado a ti mesmo, tendo acreditado no que não era verdadeiro. Não acreditaste na tua própria perfeição. Iria Deus ensinar-te que tinhas uma mente dividida quando Ele só conhece a tua mente íntegra? O que Deus sabe é que seus canais de comunicação não estão abertos para Ele, de modo que Ele não pode transmitir a sua alegria e saber que suas crianças são totalmente alegres. A devoção, ou melhor, a doação da sua alegria é um processo em andamento, não no tempo, mas na eternidade. A extensão de Deus para fora, embora não a sua completeza, é bloqueada quando a filiação não se comunica com Ele como um só. Assim ele pensou: minhas crianças dormem e têm que ser despertadas. Como se pode despertar crianças de maneira mais benigna do que com uma voz gentil que não as assustará, mas apenas lhes lembrará que terminou a noite e veio a luz? Tu não as informas de que os pesadelos que tanto as assustaram não eram reais, porque crianças acreditam em mágica. Meramente asseguras a elas que agora estão a salvo. Então tu as treinas para que reconheçam a diferença entre estar dormindo e estar desperto, de forma que compreendam que não precisam ter medo de sonhos. Assim, quando vêm os sonhos maus por si mesmos, chamarão a luz para dispersá-los. Um professor sábio ensina através da aproximação e não pela abstenção. Não enfatiza o que tem que ser evitado de modo a escapar dos danos, mas o que precisa ser aprendido para se ter alegria. Considera o medo e a confusão que uma criança experimentaria se lhe fosse dito: não faça isso porque vai te machucar e não estarás a salvo, mas se em vez disso fizeres aquilo, escaparás do dano, estarás a salvo e assim não sentirás medo. Com certeza, é melhor usar só 3 palavras. Faze apenas isto. Essa simples afirmação é perfeitamente clara, facilmente compreendida e muito facilmente lembrada. O Espírito Santo nunca faz uma lista dos erros porque não assusta as crianças, e aqueles a quem falta juízo são crianças. Entretanto, ele sempre responde aos seus chamados, a sua fidedignidade faz com que elas tenham mais certeza. As crianças de fato confundem fantasia e realidade e se assustam porque não reconhecem a diferença. O Espírito Santo não faz nenhuma disfunção entre sonhos, simplesmente os ilumina afastando-os. A sua luz é sempre o chamado para o despertar, seja o que for que esteja sonhando. Não há nada que perdure nos sonhos e o Espírito Santo, brilhando com a luz do próprio Deus, fala apenas em favor daquilo que perdura para sempre. Fim da leitura do dia de hoje. Continuação de leitura da página 111 a 119. Para ter, dá tudo a todos. Quando o teu corpo, o teu ego, teus sonhos se forem, saberás que durarás para sempre. Talvez pense que isso se realiza através da morte, mas nada é realizável através da morte, porque a morte não é nada. Tudo é realizado através da vida, e a vida é da mente e está na mente. O corpo nem vive nem morre, porque não pode conter a ti, que és vida. Se nós compartilharmos a mesma mente, tu podes superar a morte, porque eu a superei. A morte é uma tentativa de resolver o conflito sem decidir nada. Como qualquer das outras soluções impossíveis que o ego tenta, essa não iria funcionar, ou não vai funcionar. Deus não fez o corpo porque ele pode ser destruído e, portanto, não é do reino. O corpo é o símbolo do que pensas que és. É com toda clareza um instrumento de separação e, portanto, não existe. O Espírito Santo, como sempre, toma o que tu fizeste e o traduz em um instrumento de aprendizado. Mais uma vez, como sempre, ele reinterpreta o que o ego usa como argumento para a separação, como uma demonstração contra isso.
Se a mente pode curar o corpo, mas o corpo não pode curar a mente, nesse caso, a mente tem que ser mais forte do que o corpo. Todo milagre demonstra isso. Eu já disse que o Espírito Santo é a motivação para os milagres. Ele sempre te diz que só a mente é real, porque só a mente pode ser compartilhada. O corpo é separado e, portanto, não pode ser parte de ti. Ser uma única mente tem significado, mas ser um único corpo não tem. Nesse caso, pelas leis da mente, o corpo é sem significado. Para o Espírito Santo, não há ordem de dificuldades em milagres. Isso já é bastante familiar a essa altura, mas ainda não veio a ser verossímil. Portanto, não compreendes e não podes usar isso. Nós temos muito a realizar em favor do reino para deixar esse conceito crucial passar despercebido. É realmente uma pedra fundamental do sistema de pensamento que eu ensino e quero que tu ensines. Não podes apresentar milagres sem acreditar nisso, porque essa é a crença da perfeita igualdade. Só uma dádiva igual pode ser oferecida aos filhos iguais de Deus, e isso é apreciação plena. Nada mais, nada menos. Sem uma escala, a ordem de dificuldades não tem significado, e não deve haver nenhuma escala naquilo que oferece ao teu irmão. O Espírito Santo que conduz a Deus traduz a comunicação naquilo que é, do mesmo modo que ele, em última instância, traduz percepção em conhecimento. Tu não perdes o que comunicas. O ego usa o corpo para o ataque, para o prazer e para o orgulho. A insanidade dessa percepção faz com que ela seja de fato amedrontadora. O Espírito Santo vê o corpo só como um meio de comunicação. E como comunicar é compartilhar, ele vem a ser comunhão. Talvez penses que o medo, assim como o amor, pode ser comunicado e, portanto, compartilhado. No entanto, isso não é tão real como pode parecer. Aqueles que comunicam o medo estão promovendo o ataque. O ataque sempre quebra a comunicação, fazendo com que ela seja impossível. Os egos de fato se unem em aliança temporária, mas sempre em função do que cada um pode conseguir separadamente. O Espírito Santo só comunica que cada um pode dar a todos. Ele nunca toma alguma de volta, porque quer que tu a conserves. Portanto, seu ensinamento começa com a lição. Para ter, dá tudo a todos. Esse é um passo muito preliminar e o único que tens que dar por conta própria. Não é nem mesmo necessário que completes esse passo por ti mesmo, mas é necessário que voltes nessa direção. Tendo escolhido ir por esse caminho, te colocas no comando da jornada, onde tu e somente tu tens que permanecer. Esse passo pode aparentar exacerbar o conflito, ao invés de resolvê-lo, porque é o passo inicial para reverter a tua percepção e virá-la de cabeça para baixo, ou melhor, de cabeça para cima. Isso entra em conflito com a percepção invertida que ainda não abandonaste, ou não teria sido necessária a mudança de direção. Algumas pessoas permanecem nesse ponto durante um longo tempo experimentando um conflito muito agudo. A essa altura, podem tentar aceitar o conflito em vez de dar o próximo passo para sua resolução. Tendo dado o primeiro passo, porém, serão ajudadas, uma vez tendo escolhido que não podem completar sozinhas, não estão mais sozinhas. O Espírito Santo, ele traduz percepção em conhecimento. Parte B. Para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Todas as pessoas que acreditam na separação têm um medo básico de retaliação e abandono, acreditam em ataque e rejeição, de modo que é isso que percebem, ensinam e aprendem. Essas ideias insanas são claramente o resultado da dissociação e da projeção. O que ensinas tu és, mas é bastante evidente que podes ensinar errado e podes, portanto, ensinar errado a ti mesmo. Muitos pensaram que eu os estava atacando, embora fosse evidente que não estava. Um aprendiz insano aprende lições estranhas. O que tens que reconhecer é que quando não compartilhas um sistema de pensamento, tu estás enfraquecendo. Aqueles que acreditam nele, portanto, percebem isso como um ataque a si próprios. Isso porque todos se identificam com o seu sistema de pensamento e todo sistema de pensamento está centrado no que tu acreditas que és. Se o centro do sistema de pensamento é verdadeiro, só a verdade se estende a partir dele.
Mas se uma mentira está no centro, só o engano procede dele. Todos os bons professores reconhecem que só uma mudança fundamental durará, mas eles não começam nesse nível. Fortalecer a motivação para a mudança é a sua primeira e principal meta, e também a sua última e final. Aumentar a motivação para uma mudança no aprendiz é tudo o que um professor precisa fazer para garantir a mudança. A mudança na motivação é uma mudança para a mente. Isso não pode deixar de produzir uma mudança fundamental, porque a mente é fundamental. O primeiro passo no processo de reversão ou desfazer é o desfazer do conceito de receber. Correspondentemente, a primeira lição do Espírito Santo foi: para ter, dá tudo a todos. Eu disse que isso pode aumentar o conflito temporariamente e podemos esclarecer isso ainda mais agora. Nesse ponto, a igualdade de ter e ser ainda não é percebida, até que seja ter aparenta ser o oposto de dar. Portanto, a primeira lição parece conter uma contradição, já que está sendo aprendida por uma mente conflitada. Isso significa motivação conflitante, e assim a lição ainda não pode ser aprendida de modo consistente. Além disso, a mente do aprendiz projeta seu próprio conflito e assim não percebe consistência nas mentes dos outros, fazendo com que ele desconfie da motivação dos outros. Essa é a razão real pela qual, em muitos aspectos, a primeira lição é mais difícil de se aprender. Ainda ciente do ego em ti mesmo, de um modo muito forte, respondendo da maneira primária ao ego nos outros, está sendo ensinado a reagir a ambos como se o que acreditas não fosse verdadeiro. O ego, como sempre, de cabeça para baixo, percebe a primeira lição como insana. De fato, essa é a sua única alternativa, já que a outra possibilidade, que seria muito menos aceitável para ele, seria a de que, obviamente, ele é insano. O julgamento do ego aqui, como sempre, é predeterminado pelo que ele é. A mudança fundamental ainda ocorrerá com a mudança da mente naquele que pensa. Enquanto isso, a crescente clareza da voz do Espírito Santo faz com que seja impossível para o aprendiz não escutar. Durante algum tempo, então, ele está recebendo mensagens conflitantes e aceitando ambas. A saída do conflito entre dois sistemas de pensamento que se opõem está claramente em escolher um e abandonar o outro. Se tu te identificas com o teu sistema de pensamento e não podes escapar disso, e se aceitas dois sistemas de pensamento que estão em completo desacordo, é impossível ter a mente em paz. Se ensina a ambos coisas que certamente farás na medida em que aceitas ambos, estás ensinando o conflito e aprendendo. No entanto, realmente queres paz, ou não terias apelado para a voz pela paz para te ajudar. A sua lição não é insana, o conflito sim. Não pode haver conflito entre sanidade e insanidade. Só uma é verdadeira, e portanto só uma é real. O ego tenta persuadir-te de que depende de ti decidir qual é a sua voz verdadeira. Mas o Espírito Santo te ensina que a verdade foi criada por Deus e a tua decisão não pode mudá-la. À medida que começas a reconhecer o sereno poder da voz do Espírito Santo, sua perfeita consistência, com certeza despontará na tua mente que tu estás tentando desfazer uma decisão que foi irrevogavelmente tomada para ti. É por isso que eu sugeri antes que te lembres de permitir que o Espírito Santo decida a favor de Deus por ti. Não te é solicitado que tomes decisões insanas, embora possas pensar que sim. Todavia, acreditar que depende de ti decidir o que são as aspirações de Deus não pode deixar de ser insano. O Espírito Santo percebe o conflito exatamente como é. Portanto, sua segunda lição é: para ter paz, ensina a paz para aprendê-la. Esse ainda é um passo preliminar, já que ter e ser ainda não estão equiparados. No entanto, é mais avançado do que o primeiro passo, que é realmente apenas o começo da reversão do pensamento. O segundo passo é uma afirmação positiva do que queres. Esse é, portanto, um passo em direção à saída do conflito, já que significa que as alternativas foram consideradas e uma foi escolhida como a mais desejável. No entanto, a expressão mais desejável ainda implica que o desejável tem graus. Portanto, embora esse passo seja essencial para a decisão definitiva, está claro que não é um passo final.
A ausência de ordem e dificuldades nos milagres ainda não foi aceita, porque nada que seja totalmente desejado é difícil. Desejar totalmente é criar, e criar não pode ser difícil se o próprio Deus te criou como Criador. Assim sendo, o segundo passo ainda é perceptível, embora seja um passo gigantesco no sentido da percepção unificada que reflete o conhecimento de Deus. Na medida em que dás esse passo e mantens essa direção, estarás abrindo caminho em direção ao centro do teu sistema de pensamento, onde a mudança fundamental vai ocorrer. Na altura do segundo passo, o progresso é intermitente, mas o segundo passo é mais fácil do que o primeiro porque decorre dele. Reconhecer que ele não pode deixar de decorrer é uma demonstração de que tens uma consciência crescente do que o Espírito Santo te conduzirá para adiante. Parte C. Ser vigilante a favor de Deus e do seu reino. Dissemos anteriormente que o Espírito Santo é avaliador e tem que ser. Ele separa o verdadeiro do falso em tua mente e te ensina a julgar cada pensamento que permites que entre em tua mente à luz do que Deus lá colocou. Qualquer coisa que esteja de acordo com essa luz, ele retém para fortalecer o reino em ti. O que está parcialmente de acordo com ela, ele aceita e purifica. Mas o que está inteiramente em desacordo, ele rejeita julgando contra. É assim que ele mantém o reino perfeitamente consistente, perfeitamente unificado. Lembra-te, porém, que o que o Espírito Santo rejeita, o ego aceita. Isso é assim porque eles estão em desacordo fundamental sobre todas as coisas, estando em desacordo fundamental em relação ao que tu és. As crenças do ego em torno dessa questão crucial variam e por isso que ele promove diferentes estados de ânimo. O Espírito Santo nunca varia nesse ponto e assim, o único estado de ânimo que ele engendra é a alegria. Ele a protege, rejeitando tudo que não nutre a alegria e assim só ele é capaz de manter-te totalmente alegre. O Espírito Santo não te ensina a julgar os outros porque ele não quer que ensines o erro e o aprendas. Dificilmente ele seria consistente em seu ensinamento se permitisse que fortalecesses o que precisas aprender a evitar. Na mente de quem pensa, portanto, ele é julgador, mas só no sentido de unificar a mente do modo que ela possa perceber sem julgamento. Isso faz com que a mente seja capaz de ensinar sem julgamento e, por conseguinte, de aprender a ser sem julgamento. Ao desfazer só é necessário em tua mente, de modo que não venhas a projetar em lugar de estender. O próprio Deus estabeleceu o que podes estender com perfeita segurança. Assim sendo, a terceira lição do Espírito Santo é: ser vigilante só a favor de Deus e do seu reino. Esse é um passo da maior importância em direção à mudança fundamental. Contudo, há nele um aspecto da reversão do pensamento, uma vez que implica que há alguma coisa contra a qual tens que ser vigilante. Avançou-se muito em relação à primeira lição, que é meramente o começo da reversão do pensamento, e também em relação à segunda, que é essencialmente a indicação do que é mais desejável. Esse passo que decorre do segundo, assim como o segundo decorre do primeiro, enfatiza a dicotomia entre o desejável e o indesejável. Portanto, faz com que a escolha final seja inevitável. Enquanto o primeiro passo parece aumentar o conflito e o segundo pode ainda acarretar conflito em certa medida, esse passo pede vigilância de forma consistente contra ele. Eu já te disse que pode ser tão vigilante contra o ego como a favor dele. Nessa lição, não ensina somente que pode ser, mas também que tens que ser. Ela não se preocupa com a ordem de dificuldades, mas com a prioridade clara que deve ser dada à vigilância. Essa lição é inequívoca no sentido de que ensina que é necessário não haver exceções. Embora não negue que a tentação de fazer exceções vai ocorrer, aqui então é feito um apelo à tua consciência apesar do caos. No entanto, o caos e a consistência não pode coexistir por muito tempo, já que são mutuamente exclusivos. Contudo, na medida que tens que estar vigilante contra alguma coisa, não estás reconhecendo essa exclusividade mútua e ainda acreditas que podes escolher uma coisa ou outra. Ao ensinar o que escolher, o Espírito Santo, em última instância, vai ensinar-te que não precisa escolher de forma alguma. Isso finalmente libertará a tua mente da escolha e a dirigirá para a criação dentro do reino. A escolha através do Espírito Santo vai conduzir-te ao reino.
Tu crias através do que és verdadeiramente, mas o que és tem que aprender a lembrar. O caminho para lembrar-te disso é inerente ao terceiro passo, que reúne as lições implícitas nos outros e vai além, rumo à integração real. Se tu permitires ter em tua mente só o que Deus lá colocou, estás admitindo a tua mente tal como a Deus criou. Deus a criou. Portanto, tu a estás aceitando como é. Já que ela é íntegra, estás ensinando paz, porque acreditas na paz. Deus ainda dará o passo final por ti, mas à altura do terceiro passo, o Espírito Santo já te preparou para Deus. Ele está te aprontando para a tradução de ter em ser, pela própria natureza dos passos que tens que dar com ele. Tu, em primeiro lugar, aprendes que ser baseia em dar e não em receber. Em seguida, aprendes que tu aprendes o que ensinas e o que queres aprender, paz. Essa é a condição para a identificação com o reino, já que é essa a condição do reino. Tens acreditado que estás sem o reino, tendo, portanto, te excluído dele na tua crença. Por conseguinte, é essencial ensinar-te que não há dúvida quanto à tua inclusão, e que a crença segundo a qual não estás incluído é a única coisa que tens que excluir. O terceiro passo é, então, para a proteção da tua mente, permitindo-te identificar-te só com o centro, onde Deus colocou o altar a si mesmo. Altares são crenças, mas Deus e as suas criações estão além da crença, porque estão além do questionamento. A voz por Deus só fala em favor da crença que está além do questionamento, que é a preparação para ser sem questionamento. Enquanto a crença em Deus e em seu reino for assaltada por quaisquer dúvidas em tua mente, a sua realização perfeita não é evidente para ti. É por isso que tens que ser vigilante a favor de Deus. O ego fala contra a sua criação e engendra, portanto, a dúvida. Não podes ir além da crença enquanto não acreditares inteiramente. Ensinar a toda a filiação, sem exceção, demonstra que percebes a sua integridade e aprendeste que ela é una. Agora tens que ser vigilante para manter em tua mente essa unicidade, porque se permitires a entrada da dúvida, perderás a consciência da integridade da mente e serás incapaz de ensiná-la. A integridade do reino não depende da tua percepção, mas da tua consciência da sua integridade. Sim, é apenas a tua consciência que necessita de proteção, uma vez que aquilo que é não pode ser agredido. Entretanto, não podes ter um senso real do que é enquanto estiveres em dúvida quanto ao que tu és. É por isso que a vigilância é essencial. As dúvidas sobre o que é não devem entrar na sua mente, ou não poderás saber o que és com certeza. A certeza é de Deus para ti. A vigilância não é necessária para a verdade, mas é necessária contra as ilusões. A verdade é sem ilusões e, portanto, está dentro do reino. Tudo que estava fora do reino é ilusão. Quando jogaste fora a verdade, tu te viste como se estivesse sem ele, fazendo outro reino que valorizaste. Não guardaste só o reino de Deus em tua mente e assim colocaste parte da tua mente fora dele. O que fizeste aprisionou a tua vontade e te deu uma mente doente que tem que ser curada. A tua vigilância contra essa doença é o caminho para curá-la. Uma vez que a tua mente está curada, ela irradia a saúde e através disso ensina a cura. Isso te estabelece como um professor que ensina como eu. A vigilância foi requerida de mim tanto quanto de ti, e aqueles que escolhem ensinar a mesma coisa têm que estar de acordo sobre o que acreditam. O terceiro passo, então, é uma declaração do que queres acreditar, e implica em uma disponibilidade para abandonar tudo o mais. O Espírito Santo vai fazer com que sejas capaz de dar esse passo se tu o seguires. A tua vigilância é o sinal de que queres que ele te guie. A vigilância, de fato, requer esforço, mas só até que aprendas que o esforço em si é desnecessário. Tu despendeste grande esforço para preservar o que fizeste, porque não era verdadeiro. Portanto, agora tens que voltar o teu esforço contra isso. Só assim é possível cancelar a necessidade do esforço e recorrer ao ser, que tu, ao mesmo tempo, tens e és. Esse reconhecimento é totalmente sem esforço, posto que já é verdadeiro e não necessita de proteção. Está na segurança perfeita de Deus, portanto a inclusão é total e a criação é sem limites. Amém. Fim da leitura do dia de hoje.
Livro de exercícios, lição 47. Deus é a força na qual eu confio. Se tu confias na tua própria força, tens toda a razão para estar apreensivo, ansioso e amedrontado. O que podes predizer ou controlar? O que há em ti com que se possa contar? O que te daria a capacidade de estar ciente de todas as facetas de qualquer problema e de resolvê-los de tal modo que só o bem possa advir? O que há em ti que te dê o reconhecimento da solução certa e a garantia de que será realizada? Por ti mesmo não podes fazer nenhuma dessas coisas. Acreditar que podes é depositar a tua confiança onde a confiança não foi autorizada e justificar o medo, a ansiedade, a depressão, a raiva e o pesar. Quem pode depositar sua fé na fraqueza e sentir-se seguro? E, no entanto, quem pode depositar sua fé na força e sentir-se fraco? Deus é a tua segurança em qualquer circunstância. A sua voz fala por Ele, em todas as situações e em cada aspecto de todas as situações, dizendo-te exatamente o que fazer para invocar a sua força e a sua proteção. Não há nenhuma exceção, porque em Deus não há exceções. É a voz que fala por Ele, pensa como Ele. Hoje tentaremos alcançar o que está além da tua própria fraqueza e chegar à fonte da força real. 4 períodos de 5 minutos são necessários hoje. Recomenda-se insistentemente períodos mais longos e frequentes. Fecha os olhos e começa como de costume, repetindo a ideia para o dia. Em seguida, passa 1 ou 2 minutos em busca de situações na tua vida nas quais investiste o medo, descartando cada uma delas, dizendo a ti mesmo: Deus é a força na qual eu confio. Agora tenta passar com leveza por todas as preocupações relacionadas com o teu próprio senso de inadequação. É óbvio que qualquer situação que te cause preocupação está associada com sentimentos de inadequação, pois de outro modo acreditarias que podes lidar com a situação com sucesso. Não é acreditando em si mesmo que ganharás confiança, mas a força de Deus em ti tem sucesso em todas as coisas. O reconhecimento da tua própria fragilidade é um passo necessário na correção dos teus erros, mas dificilmente seria suficiente para te dar a confiança que necessitas e a qual tens direito. Também tens que ganhar a consciência de que a confiança na tua força real é inteiramente justificada sob todos os aspectos e em todas as circunstâncias. Na fase final do período de prática, tenta alcançar o que está embaixo da tua mente, em um lugar onde há real segurança. Reconhecerás que o alcançaste se sentires uma sensação de profunda paz, por mais breve que seja. Desliga-te de todas as coisas triviais que se agitam e borbulham na superfície da sua mente e alcançam o que está por baixo até chegares ao reino dos céus. Há um lugar em ti onde há paz perfeita. Há um lugar em ti onde nada é impossível. Há um lugar em ti onde habita a força de Deus. Durante o dia, repete a ideia com frequência. Usa-a como a tua resposta a qualquer perturbação. Lembra-te de que a paz é um direito teu, porque estás depositando a tua confiança na força de Deus. Fim da leitura do exercício de hoje.